Boa noite, gente. Voltando aqui para complementar as questões que a gente não conseguiu terminar na aula. Essa aula foi muito boa porque a gente conseguiu revisar muita coisa, mas o fato de a gente ter revisado muita coisa fez com que a gente não tivesse muito tempo para resolver questões. Mas na prática ficou faltando somente acho que umas três questões, porque assim, como eu disse, eu tinha pego algumas questões que o povo mais tinha dúvida e me perguntava em relação àquela provinha antiga dele que ele colocou, que foi justamente essa daqui. Teve dúvida em relação à formação da reação em si, e foi um negócio que eu queria também parar para falar com vocês sobre como montar as reações e tal. Então a gente parou um tempinho aqui para montar as reações, montamos várias reações aqui, revisamos algumas coisinhas também ali. Então deem uma olhadinha caso vocês não tenham visto nesse SOS, porque a gente parou para montar as reações que não deu tempo de eu montar naquele vídeo que eu estava falando sobre essa prova. Aquele vídeo que eu tava falando sobre essa prova já tava de noite, já tava tarde, a prova era no dia seguinte. Eu tava querendo gravar rápido para já mandar e o máximo de pessoas que pudessem ver, vissem aquele vídeo. Então eu acabei não montando reações, esse tipo de coisa, realmente partindo mais para a parte lógica das questões. Então eu aproveitei para voltar nessas partes que eu não tinha explicado muito bem e explicar de novo. Então vale a pena você dar uma olhadinha no vídeo do SOS caso você não tenha visto ainda. Até porque essas questões que eu já respondi, como essa daqui que falava sobre a constante de acidez, eu não vou responder aqui pra gente também não ficar com um vídeo muito grande. Outra coisa muito importante que eu quero falar aqui também aqui, que eu quero ressaltar aqui, é em relação a essa questão da solução tampão. Por favor, se você não viu a explicação de solução tampão, o que é uma solução tampão, como funciona, deslocamento na reação, como é que o deslocamento ocorre, qual o lado do deslocamento, o que o deslocamento gera na reação e como resolver questões de solução tampão, por favor, veja que vai cair, vai ter uma questão sobre isso que vai envolver muito essa questão do log. A gente vai ter que saber brincar com log e também a gente vai ter que saber um pouco de deslocamento. A questão que vai cair no simulado, uma só que vai cair sobre isso, vai ser justamente pegando esses dois pontos que eu falei aqui e que eu vi no SOS. Então não perde tempo, vai lá ver. A gente respondeu essa daqui também, essa daqui eu vou responder agora com vocês, essa daqui também e essa. Essas três eu vou responder agora, o resto, essa daqui eu já tinha respondido no vídeo, eu botei aqui justamente pra gente comentar em relação a algumas coisinhas aqui, que era principalmente em relação a isso daqui, ó. Na foto que eu tinha mandado pra vocês da prova antiga, isso aqui tava um quadradinho, porque é como se tipo, o computador não tivesse identificado, o computador não tinha no registro esse símbolo, então ele botou um quadradinho no lugar. Isso aqui, pessoal, é algo até que ele pode cobrar no simulado, que é justamente o micromol. E esse valor aqui de micro equivale justamente a 10 elevado a menos 6. É importante vocês saberem essas coisas de milimol, micromol. No caso do micromol, ele vale 10 elevado a menos 6, que bate totalmente com o pH do condicionador. Porque se o pH do condicionador é um micromol, é 1 vezes 10 elevado a menos 6, então o pH do condicionador é 6, ou seja, bate perfeitamente com o que ele falou. Por isso é um dos fatores que torna essa alternativa aqui certa, entende? E tanto ele fala aqui que é essa concentração de íons de hidrônio, o hidrônio, lembrando que ele é essa parte aqui, H3O+, que faz referência justamente ao ácido. A gente tem para os ácidos, a gente sabe que ácido é todo aquele composto que quando a gente coloca em água, ele ioniza liberando H+. E esse H+, que vai estar na água, que é H2O, vai se juntar à água e vai formar o que? O hidrônio, que é o H3O. Então, falar sobre o hidrônio é, na prática, falar sobre o H. Falar a concentração de hidrônio é falar a concentração de H. Então, ele fala aqui, sendo um valor maior que a concentração de íons de hidrônio para o shampoo. Quanto mais hidrônio, mais ácido. Então ele está dizendo que o condicionador ele tem mais hidrônio, ou seja, ele é mais ácido do que o shampoo, o que é verdade. Ele tem um pH menor e quanto menor o pH, mais ácido. Se ele é mais ácido, ele tem mais H, por consequência ele tem mais hidrônio. Então torna essa alternativa aqui verdadeira. Eu queria conversar sobre isso porque eu não tinha explicado muito bem essa alternativa, justamente porque esse símbolozinho não estava aqui, e aí ficava à mercê da gente deduzir o que era que estava aí, entende? Então valeu eu colocar aí. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, eu não sei se está aparecendo as mensagens, mas beleza. Então, voltamos, né? Vamos lá. Olha, aqui nessa questão ele fala o seguinte: a agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal, entre 5,8 e 6. Em uma fazenda, o valor do pH do solo é 4,6, tá? Então, ele quer que esteja entre 5,8 e 6.
E, na verdade, o valor que o solo está é 4,6. Nessas questões que ele fala muito sobre atingir um pH determinado, você vai perceber que ele dá essa medida em que o pH tem que estar e dá o pH em que ele está. Assim como foi essa questão aqui, por exemplo, que foi uma questão do cabelo. Ele deu o pH do shampoo e deu o pH do cabelo. Aqui ele deu o pH em que deveria estar o terreno e deu o pH em que realmente estava o terreno. Então ele sempre faz uma relação do que deveria estar com o que está na verdade. E ele pode perguntar, tem que deixar o meio mais alcalino, tem que deixar o meio mais ácido. Vamos ver o que é que ele pergunta aqui nesse caso. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possui íons de sulfato e amônio. O segundo produto possui íons carbonato e cálcio. E o terceiro produto possui íons sulfato e sódio. O íon que vai produzir o efeito desejado de correção do pH vamos ver as alternativas. Cálcio, porque sua hidrólise produz H+, que aumenta a acidez. Calma, vamos entender o que ele quer. Ele disse que o pH ideal seria entre 5,8 e 6. 5,8 e 6. Esse aqui seria o pH ideal. Se esse aqui é o pH ideal e ele disse que o pH dele está em 4,6, então ele tem que aumentar o pH dele. Aumentar o pH é deixar mais básico, porque a gente sabe que quanto maior o pH, mais básico. Então, se ele quer aumentar o pH, ele quer deixar mais básico. Então, não faz sentido ele aumentar a acidez. Ele não vai aumentar a acidez, ele vai aumentar a basicidade, ele vai aumentar a alcalinidade. Não faz sentido ele aumentar a acidez. Ele quer deixar o solo mais básico, entende? Então a gente fica nessas 3 alternativas aqui, que aumenta a alcalinidade, que aumenta a alcalinidade e que aumenta a alcalinidade. Vamos ver qual delas faz mais sentido. Olha, vamos de uma por uma aqui. Olha, o sódio a gente sabe que é o Na. Então seria o Na, porque é a sua hidrólise, então a gente faria a hidrólise dele. Mas eu já vi uma coisa muito interessante aqui, que é um negócio até que eu estava conversando com vocês. O Na, ele vem do quê? O Na vem do NaOH, base forte. Então a gente sabe que base forte não reage. Então quando eu fizer essa reação aqui, ó, deixa eu fazer essa reação aqui para vocês. Na a gente sabe que é mais, porque ele é da família 1A, vai perder um elétron. Se ele perde um, ele é positivo. Na mais a água a gente vai representar assim para poder ficar mais fácil de formar a reação. Na mais, se você não sabe de formar reação, se você não sabe esse tipo de coisa, vá ver a aulinha do SOS, que eu montei, ensinei a montar reações, ensinei o passo a passo de como montar uma reação, ensinei por que é que a gente faz isso daqui, entende? Então volte lá naquela aulinha caso você não tenha visto. Então, Na positivo, agora a gente vai juntar, isso aqui é a água, a gente vai juntar positivo com negativo. Positivo com negativo, NaOH. Deixei separadinho assim, mas vocês vão entender mais pra frente. E esse H que sobrou, então ele vem pra cá, H+. Só que a gente sabe que Na vem da base forte, NaOH. Inclusive ela tá aqui, ó, NaOH. Aí você vai perceber aqui, poxa, formou base forte. Se formou base forte, eu sei o que? Que não vai reagir. O que é não reagir? Não reagir é estar separado. Então, se ele vai ficar separado, eu sei que eu vou cortar. Então, eu corto o Na aqui e corto o Na aqui. Cortando os dois Nas, eu vou ter justamente o que? H mais OH menos. Formando assim, eu vou saber que eu tenho dos dois lados H mais OH menos. Então, na prática, eu vou ter água, que H mais OH menos, junto com H mais OH menos, é a água dos dois lados. Então, se eu tenho água dos dois lados, eu tenho uma solução neutra. Ou seja, eu não preciso... no caso aqui, ele disse que aumentaria a alcalinidade. E eu sei que não vai aumentar a alcalinidade justamente porque vai ser neutro. Então, eu não poderia utilizar o sódio. Só de ter visto o sódio ali, eu já deveria saber que seria neutro, entende? Que isso daí não iria alterar a alcalinidade, já sabendo que ele é forte. A mesma ideia aqui ó, no sulfato, porque o sulfato, vocês têm que saber que o sulfato ele é um íon importante, né? Porque ele vem justamente do que? Do ácido sulfúrico, que é o H2, opa, não, H2SO4, é o ácido sulfúrico. E aí quando a gente tira esse H aqui, esse 2 vem para cá, né? Desfazendo a ligação que foi feita. Então, se a gente tirar esse H, a gente vai ficar com SO4 2 menos. Vai ficar negativo, né? Então, esse daqui é justamente o íon de sulfato.
E esse íon de sulfato aqui é justamente o que a gente iria fazer a hidrólise. Mas mais uma vez, esse íon de sulfato aqui, ele vem de um ácido forte. E se ele vem de um ácido forte, é a mesma ideia do NaOH. Vem de um forte, não reage. Na prática, a gente ia cortar ele, e isso aqui iria dar H2O igual a H2O. Ou seja, uma solução neutra. Também tirando a nossa alternativa D e fechando na nossa alternativa E, que se trata do carbonato, que a gente poderia lembrar do ácido carbônico, né? Se não me falha a memória, ácido carbônico, que a gente iria tirar esse H2 e aí esse 2 vem para cá. O íon do carbonato é justamente o CO3 2-, seria justamente esse íon aqui, que seria o íon do carbonato. E ele vem de um ácido fraco, porque é um ácido com carbono. Então, se o ácido é fraco, quer dizer que ele vai reagir. Então, não vai acontecer o que aconteceu nos outros dois. E aí ele vai reagir e vai liberar o OH, entende? Então, de fato, ele aumentaria a alcalinidade. Você pode montar a reação se você quiser, mas é como eu estou dizendo, ele é um ácido fraco, então, querendo ou não, ele vai formar o OH. Então, seria letra E a nossa resposta. Passando para a nossa próxima questão, eu estou passando rápido aqui realmente, gente, mas é porque realmente a gente já viu muita coisa na aula e aqui é mais para complementar mesmo. Você vai primeiro fazer a questão, tentar fazer, e em seguida você vai ver se você conseguiu justamente com a minha resolução aqui. Olha essa questão aqui. O ácido sulfúrico H2SO4 é um dos ácidos mais utilizados em indústrias e em laboratórios. O resíduo ácido gerado pelo seu uso pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Em um laboratório, gerou-se uma grande quantidade de resíduo ácido a partir do ácido sulfúrico, o qual necessita ser neutralizado para o seu descarte. O técnico desse laboratório tem à sua disposição 5 substâncias: CaO, K2SO4, NaHSO4. No caso aqui, como ele disse, 5 substâncias, e eu acho que dá para vocês perceberem, ó, que eu tinha outras substâncias aqui que eu apaguei, inclusive eu apaguei daqui também, porque essas substâncias eram sobre química orgânica, se eu não me engano, e a gente não viu ainda. E como a resposta da questão não era sobre justamente esses compostos não eram a resposta, então eu tirei logo eles daqui para a gente trabalhar com o que a gente já está vendo. Principalmente a gente vai trabalhar com esses dois sais aqui justamente para ver. Se você parar para analisar aqui, você vai ver que aqui a gente tem um óxido. Lembrando que óxido é aquele composto binário, ou seja, de dois elementos que tem como um desses elementos o oxigênio. Então o oxigênio é um deles, é o mais eletronegativo e é um composto binário. Então aqui é um óxido. Mas na prática é tudo bem parecido. Vamos só testar aqui. O K2SO4. Eu já estou vendo que K vem de base forte, que é potássio, é família 2, eu acho, ou é família 1 ou é família 2. De toda forma, vai ser uma base forte. E o SO4 eu já estou vendo, gente, que isso aqui é justamente o que a gente viu aqui na de cima, ó. É justamente o sulfato. Então, eu já estou vendo que isso aqui vai ter sulfato. Ou seja, vai vir de um ácido forte. Por que um ácido forte? Porque é o H2SO4. Aí a gente vai fazer a subtração, como é um oxiácido, a gente vai fazer a subtração. Vai ser 4 menos 2, vai dar 2. E 2 é forte. Entende? Então, aqui seria forte. Mas a gente pode montar essa reação, sim, com certeza. K2SO4. Se eu separo aqui, esse 2 vem para cá, esse 4 iria vir para cá, né? Mas vamos montar só a reação direto, só para ver o que é que formaria, para a gente confirmar. Porque essa parte do que vai para um lado e do que vai para o outro vai ser mais em relação a... Mas em relação, se a gente quisesse fazer o balanceamento, quisesse realmente ter a reação completa, mas a gente só precisa ver o que é que essa reação vai formar. E para saber o que é que essa reação vai formar, a gente só precisa do que é positivo e do que é negativo. Ah, ZB, mas como é que tu sabe que o K aqui vai ser positivo? Primeiro, ele é uma das primeiras famílias, então ele vai querer perder elétrons para poder ficar estável. E se ele quer perder, ele é positivo, então o caráter dele vai ser positivo. Mas você também poderia pensar no hidróxido de potássio, que é essa base aqui, KOH. A gente sabe que OH é negativo. O que é que você tem que saber? Você tem que saber que OH é negativo e que H+ é positivo. Se você souber isso daí, você sabe o caráter de basicamente
qualquer elemento, porque você pode fazer a relação, por exemplo, Cl. Ah, eu não sei a família do Cl. Eu também não sei a família do Cl, só que eu sei que o caráter do Cl é negativo. Por quê? Porque eu conheço o HCl e eu sei que o H é positivo. Isso eu tenho que saber. O H é positivo. Se o H é positivo, o Cl é negativo. Então eu sei que o caráter do Cl é negativo sem nem saber a família dele, sem nem saber quanto ele perde, quanto ele ganha, ou sei lá. Você tem que saber OH negativo, H positivo. Então vamos lá. Se o OH é negativo, então o K vai ser positivo. Então o caráter dele é positivo. Então vem para cá, o caráter dele é positivo. Se o K é positivo, o SO4 é negativo. E aí eu vou juntar com água. Positivo com negativo vai formar justamente o hidróxido de potássio, mais S vai formar aqui esse H, né? Esse H com o SO4. O SO4. Inclusive, esse SO4 aqui, ó, tava menos 2. Como eu só adicionei um H, ele vai ficar negativo de 1. Aí eu vou colocar só o sinal de menos, entende? Colocaria só o sinal de menos, porque ele estava negativo de 2, aí veio o H positivo de 1, e aí cancelou com 1 daqui e ele ficou negativo de 1. Então vai ficar meio que esse íon. Opa, deixa eu voltar. Então vai ficar meio que ele negativo de 1 aí, porque vai ficar faltando justamente mais um aqui para completar, para ele ficar estável. Mas enfim, aqui você vê que formou uma base forte e um ácido que em teoria seria forte também, porque ele vai ficar negativo de 1, né? E aí ele vai precisar se estabilizar. Ele não pode ficar assim. Ele vai procurar outro hidrogênio assim que for formado para poder ficar estável. Então a gente sabe que é até um negócio que eu estava conversando com vocês no próprio SOS. A gente sabe que a gente não pode deixar, sei lá, a gente formou uma substância e a substância deu H no produto. A gente não pode deixar H assim, porque H não fica estável sozinho. A gente vai ter que botar um 2 e em seguida balancear toda a equação. Então aqui a gente sabe que a gente tem que colocar esse 2 também. E sabe que se trata de um ácido forte e aqui de uma base forte. Ou seja, vai ter um caráter neutro, porque ambos são fortes. Mesma coisa aqui, ó. Na. Opa. Calma. Fechou e abriu. Não sei se a gravação tá continuando. Acho que tá. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ver se tá. Aparentemente tá gravando. Vamos na fé que tá pegando, né? Fechou e abriu o aplicativo, mas eu acho que tá pegando ainda. Vamos lá. Então, esse aqui eu também já tô vendo que vai dar também, porque Na eu sei que é forte, e esse HSO4 vai ser forte também, porque vai vir também desse mesmo ácido sulfúrico, mas você pode montar a reação aí tranquilo. Eu não vou nem montar pra gente ter, pro vídeo ficar menorzinho, mas você monta aí, qualquer dúvida você pode me perguntar no privado que eu tiro a dúvida. Ou isso aqui vai ter caráter ácido ou vai ter caráter neutro. Eu penso que ele poderia ter caráter ácido ainda por conta desse H aqui, mas realmente vai ser caráter neutro montando, porque vai formar o ácido sulfúrico, né, aqui, e aqui vai formar a base forte do sódio, então vai ser neutro também, sobrando somente o óxido. Como é que seria esse óxido? CaO mais H mais OH menos. Ah, sim, já estou vendo como é que ele vai ser formado. Vê, o Ca eu posso pensar assim, pô, não sei a família do Ca. É uma das primeiras famílias, Ca você tem que saber, tá? Mas, vamos lá, não sei a família do Ca. Então, CaOH, pensa na base dele, CaOH. O OH é menos, então o Ca é mais. Então você já tem sua resposta. Opa, apaguei até o que estava coberto aqui, ó. Então o Ca é mais, então vai ficar mais. E se ele é mais, consequentemente o O é menos. Mas também você tinha que saber. Mas voltando aqui, o Ca mais com o OH menos vai formar o CaOH. E o H mais com o O menos vai formar O menos mais o H mais. E aí é que você tem que perceber uma coisa. Você formou dois OH e o Ca ele precisa de 2. E a gente sabe que cada OH é o equivalente a 1, porque a gente sabe que o oxigênio precisa de 2, né? O hidrogênio só tem 1, então ele fica negativo de 1. Então, se cada OH vale 1 e o Ca a gente sabe que é 2,
e eu tenho dois OHs aqui, então esse OH, fera, vai se juntar aqui, ó. Vai ficar aqui assim, ó. CaOH2 vai se juntar e vai formar essa reação aqui assim. Isso também você tem que ter noção. É a mesma coisa que eu estava falando. Cara, você formou oxigênio na reação, você não pode deixar só O ali. Você tem que botar o quê? O2. Porque O não vai se estabilizar sozinho. Então você tem que colocar o 2 e depois você vai ter que balancear a reação. A mesma pegada aqui. Você tem que se ligar também que você formou OH mais OH ali. Você já tem que pensar, pô, será que não dá para eu juntar esses OH para ficar eles juntos já mais bonitinho? E aí você vai pensar, pô, o Ca ele precisa de 2, o OH representa somente um. Então se eu tenho 2, eu posso juntar esses dois aqui nessa situação com certeza. Então veja que aqui a gente formou uma base forte ainda, por conta do Ca. E aí você vai pensar, poxa ZB, mas a gente não tem que cortar quando é base forte? Calma aí, cuidado para não confundir. Aqui é um óxido, isso é na hidrólise de sais. Cuidado para não confundir. Na hidrólise de sal você vai cortar a base forte, com certeza. Mas na questão do óxido isso não vai acontecer. Então a gente vai ter letra A como resposta. Seria o resultado dessa questão aqui. Para finalizar, vamos fazer essa daqui. Vamos ver o que é que ela está perguntando. No cultivo por hidroponia são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,6 são ideais para o seu desenvolvimento. Olha, então ele já deu o pH ideal aí para a gente, ó. Então vamos ver enquanto a gente está no pH, que provavelmente vai ser questão no mesmo estilo dessas outras duas. Ele deu um pH ideal que a gente precisa, dessas outras duas, dessa e dessa daqui de cima. Ele deu um pH ideal que a gente precisa e a gente vai ver, ó, já tem várias substâncias aqui, eu já estou imaginando, não li ainda e não lembro dessa questão, mas eu já estou imaginando que ele vai perguntar qual substância a gente vai precisar para atingir esse pH. Tá, então ele já deu o pH desejado aqui, que é entre 5,5 e 6,5. São ideais para o seu desenvolvimento, beleza. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de... Tá, vamos procurar esse... Olha, solução nutritiva preparada. Ele quer para a correção do pH da solução nutritiva preparada. A solução nutritiva que ele preparou está em quanto? 4,3. Olha aqui. Cuidado porque às vezes você vai procurar informação no texto e você não vai encontrar. Estava no gráfico, 4,3. Cuidado nisso aqui. Então, ele quer corrigir esse pH da solução nutritiva aí para quanto? Para ficar entre 5,5 e 6,6, que ele até colocou aqui também, ó. Composição de referência, a referência onde ele quer chegar. E a gente está como? Está tentando corrigir a solução nutritiva que ele preparou. Segundo o enunciado, a gente tem esse discernimento. A gente sabe que se trata disso. A gente vai corrigir o pH dessa solução nutritiva para chegar na composição de referência. Então, vê, a gente está em 4,3, que é bem ácido, e a gente quer subir para 5,5, 6,5. Se a gente quer aumentar o pH, a gente quer diminuir a acidez. A gente quer aumentar a basicidade, a alcalinidade, porque quanto maior o pH, mais básico. Então a gente já tira aqui, por exemplo, o ácido fosfórico. Se a gente colocar ácido, vai ficar mais ácido o meio, mas a gente quer deixar o meio mais básico. Então a gente já tira ele aqui. O sulfato de cálcio a gente teria que fazer, mas eu já estou vendo, ó, cálcio forte, SO4 que vem do ácido sulfúrico que vai formar forte também. Possivelmente isso aqui vai ser neutro. Vamos só ver aqui. Mais, opa, H mais OH menos, que é justamente a água. Então, eu sei que o Ca, pô, pensa no hidróxido de cálcio, na base do cálcio. O OH é menos, então o Ca é mais. E a gente sabe também que o, o SO4 ele é negativo, porque a gente sabe que o H é positivo. Então, se eu tenho o H2SO4 e o
o H é positivo, então esse aqui certamente é negativo. A gente poderia pensar assim. A gente sabe que o Ca vale 2, então a gente teria, quando a gente separasse, 2 aqui, ó. Então seria 2 menos o SO4. E a gente vai juntar positivo com negativo, CaOH, mais negativo com positivo, H. Deixa eu pegar mais espaço pra gente. Mais o H aqui, ó. HSO4, 2. E esse 2 aqui, a gente vai fazer a regrinha da Xuxa. Não sei se vocês lembram, a regrinha do X. Não sei como é que ele chamou para a turma de vocês, mas era a regrinha da Xuxa, a regrinha do X. Que esse que tá aqui vem para cá, esse que tá aqui já vem para cá, né? Vai ficar, embaixo ali vai ficar a mesma coisa. E aqui em cima vai ficar... Calma aí. Calma. Ô, véi. Calma. Pronto. Então, SO4, o 2 que estava aqui vem para cá, então forma justamente isso daqui. Na prática, a gente não precisaria ajeitar essa questão iônica não, mas isso aqui foi mais para ficar de aprendizado mesmo. Por que a gente não precisaria mostrar essa parte? Porque a gente já consegue ver aqui, ó. Ca, que vem de base, ó, formou aqui, ó, base forte, e aqui um ácido forte também. Então, dois fortes, então a gente tem que lembrar. Poxa, formou forte, eu já vou cancelando aqui. Então, eu já vou cancelar o Ca e já vou cancelar o SO4, que são as partículas que formam as bases fortes e os ácidos fortes em questão aí que a gente está tratando. Cancelaria aqui também, cancelaria aqui. Então, ficaria H mais OH menos, formando e voltando. Sobrou o que aqui? OH e H. OH menos mais OH menos mais H mais. Que na prática isso daqui é o que? H2O igual a H2O. Água igual a água. A gente já deveria saber isso daqui sem precisar formar a reação. Por quê? Porque a gente viu aqui que vem de base forte e vem de ácido forte. Então a gente não deveria precisar formar a reação para isso. Letra C, óxido de alumínio, que também não poderia ser, porque ele é um óxido bem importante, na verdade, que a gente tem que saber que é um óxido anfótero. Nesse caso, eu iria tirar essa alternativa para a gente, porque a gente não está tratando sobre isso no nosso estudo, né? Então, não valeria a pena, isso não é de vocês terem que saber isso daqui, mas esse óxido de alumínio, além dele ser bem insolúvel, ele é anfótero. Então, ora ele vai agir como ácido, ora ele vai agir como base, não sendo o ideal para a nossa questão. E aí ficaria o cloreto de ferro, que eu vou tirar também porque eu já estou vendo aqui que ele tem aqui o Cl e que ele tem aqui F. E qual é a relação que eu fiz aqui? Lembrando o que é que a gente quer. O nosso pH está muito ácido e a gente quer que ele fique mais básico. Então eu vou ter que colocar uma base. Se você visse a questão e visse aqui hidróxido de potássio, você já marcava na hora. Pô, hidróxido de potássio, beleza. É básico, vai deixar o pH básico, funciona perfeitamente. Mas você também poderia ir fazendo para a eliminatória dessa forma. E aí seria formar aqui o FeCl, mas eu já estou vendo, Cl vem de ácido forte. Então eu já vou cortar ele. Mas o Fe, ele vem de base fraca. Então, se isso aqui vai vir de um ácido forte com uma base fraca, isso aqui vai ter caráter ácido. Eu já estou vendo. Você não precisa montar a reação. Mas caso você quisesse montar a reação, você ia pensar, pô, Cl2, esse Cl aqui vem para cá pro ferro, né? Volta aqui para cima se eu quiser cortar. Então vai ficar Fe2, né? Mais, vou tomar uma aguinha, Cl. E aí você sabe que o Cl é menos, o Fe é mais. E aí você ia montar a reação tranquilinho, da forma como a gente já vem vendo bastante. E aí você ia ver o que aqui já é claro pra gente, ou pelo menos deveria ser claro pra gente, que o Cl, que vem de um ácido forte, o HCl, vai formar justamente esse próprio ácido em si, que vai ser o ácido forte, e o Fe, que não faz parte das primeiras famílias. O Fe, que é o ferro, né, é um metal de transição, não faz parte das primeiras famílias, nem sequer da família A ele é.
é entrar na família B, né? Então, ele, como não é das primeiras famílias, ele forma uma base fraca e o Cl forma um ácido forte. Então, ácido forte mais base fraca vai dar um sal de caráter ácido. Como a gente quer alcalinizar o meio, a gente precisaria do hidróxido de potássio, que seria o KOH. E eu acho que é isso. Essa aqui a gente fez lá, essa aqui é a solução tampão a gente fez também. Essa aqui a gente fez agora, essa aqui a gente fez agora, essa aqui a gente fez na ficha de revisão, essa aqui tem na ficha de revisão também. Então, balão, essas outras aqui a gente fez tudo na aula. Então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês podem falar no meu privado, qualquer coisa do tipo, pode mandar lá que a gente dá uma olhadinha assim, viu? Pode falar no grupo também. De toda forma, valeu, pessoal. Até a próxima.